Muito bom dia a todos os meus amigos. Bom dia, gente. Beleza? Meus amigos, estou aqui chegando no trevo aqui da cidade de Medina. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, trevo a 200 metros. Aí vai para a cidade de Comercinho, a cidade de Medina, aqui à direita, sentido Pedra Azul, Divisa Alegre, Vitória da Conquista. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um fato, exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, ó. Prestem bem atenção na história, o que aconteceu comigo nesse trevo aqui alguns anos atrás, certo? Prestem bem atenção. Olha esse sentido que eu estou fazendo. Eu vou parar o carro aqui, mas eu não vou entrar para a cidade, certo? Parei o carro aqui, beleza. Ok, gente? Então, daqui eu vou contar uma história para vocês. Muito bem. Então deixa eu pegar aqui a minha direita. Você presta atenção exatamente nesse ponto, ó. Aqui, mais ou menos aqui onde é que eu estou parado, tá vendo? Aqui, mais ou menos aqui. Ok? Eu vou dar uma resinha e vou mostrar para vocês um outro ponto. Um outro ponto, só para vocês terem uma ideia. Exatamente aqui à minha esquerda, na ponta aqui do final, do início da entrada que vai para a cidade de Medina, ao contrário. Ok? Então vamos lá, deixa eu aguardar aquele caminhão passar, aquela carreta. Que aí vamos dando sequência. Tá vindo mais outra. Aqui na área urbana da cidade de Medina são 3 radares, tá, gente? São 2 de 60 e 1 de 40. Então vamos lá. Um fato que aconteceu, que ficou marcado aí na minha vida, uma história verídica. Isso foi lá no ano de 1994. 1994. Já tem um tempo, já alguns anos, vamos de mais de 23 anos, né? É verdade? Mais de 23 anos. Naquela época eu não tinha carro ainda. Eu viajava de ônibus. E eu estava indo para a cidade de Vitória da Conquista. Acordei bem cedo, peguei o ônibus por volta de 6 horas em Teófilo Otoni. Era final de férias. Então naquela ocasião, aqui a gente quer 40 km, tá? Esse é 40, os outros dois é 60. E então, era final de férias. Naquela ocasião, os ônibus podiam transportar até 22 passageiros, além da quantidade normal. Vamos imaginar que seja 48, podia carregar mais 22, 60, 48 com 22, 70 passageiros. Pois bem, então eu comprei minha passagem em Teófilo Otoni, me assentei ali no meio do carro, ao lado do motorista. E na ocasião tinha um amigo, era funcionário de uma das lojas na cidade de Taubim. Ele estava indo comigo ele estava indo até o trevo de Pedra Azul e eu ia prosseguir a viagem. Quando chegou naquele ponto ali, o ônibus entrou, fez o roteiro normal, parou exatamente onde eu mostrei para vocês. E
no meio do canteiro, ao lado do asfalto, parou um ônibus da aviação Itapemirim também. Eu estava na empresa Rio Doce e parou um ônibus da Itapemirim. Quando nós paramos, ou seja, o motorista do nosso carro parou ali naquele ponto, o motorista da Itapemirim mandou ele prosseguir, porque a visão era praticamente nula para o motorista da Rio Doce. Era nula, porque o ônibus da Itapemirim parou num ponto que tapou a visão do motorista, onde estava como passageiro. Exatamente naquele momento, quando ele mandou ultrapassar, que o nosso ônibus entrou na pista, veio um caminhão amarelo, truque, Mercedes-Benz, e não conseguiu parar, e ele bateu exatamente do lado que eu estava. Ali próximo do eixo dianteiro, metade do ônibus. Aquilo foi um bate violento. O ônibus era alto, então no momento da batida não pegou em nenhum passageiro, mas pegou mais do lado do motorista. Quando o caminhão bateu no nosso ônibus, o ônibus virou exatamente o contrário e saiu arrastando pelo chão até o final do trevo. Quando eu parei para vocês, saiu arrastando o chão e eu estava no meio do ônibus, assentado. Todos nós viramos e a vidraçaria do ônibus quebrou tudo. O que aconteceu comigo? Eu perdi todo o controle, uma coisa muito rápida. Eu perdi todo o meu controle e eu então fui diretamente para a janela e meu corpo saiu raspando no asfalto. O meu braço esquerdo, perna de esquerda, aquilo foi raspando no asfalto, no espaço da janela já quebrada, e começou a entrar pedaços de vidros no meu corpo, tanto na perna esquerda quanto no braço esquerdo. Enquanto o ônibus não parou, eu não parei também de me ferir. E aí foi um alvoroço. 22 passageiros em pé dentro do ônibus. Foi um alvoroço. Logo atrás, na última janela, ao meu lado, tinha um adolescente assim, dos 15 anos, um garotinho forte. Aquele pessoal que costuma ficar com os braços lá de fora. No momento do acidente, ele estava com o braço lá de fora. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu o braço. Ficou apenas um toquinho de osso no braço esquerdo dele. Na ocasião, amigos, foram 27 pessoas que se feriram. Alguns graves, outros menos graves. Os meus ferimentos foram menos graves, mas outras pessoas machucaram muito, né? Cabeça, perna. Não houve nenhum óbito. Imagina os senhores, essa quantidade de passageiros ter que sair do outro lado das janelas, quebrar janelas, enfim, o desespero foi muito grande. Muitos caminhões pararam, muitos veículos pararam para dar assistência. E um fato que eu achei muito interessante que eu fui o primeiro a chegar no hospital. Tava passando um automóvel Pampa. Naquela ocasião tinha os carrinhos da Ford, né? E aí aquele motorista com a esposa dele imediatamente me levou para o hospital. E aí vieram buscar mais. Gente, quando eu cheguei no hospital de Medina, só foi chegando pessoas, e aquilo virou um tumulto dentro do hospital. Gritaria, o povo gritando, um maior desespero, e aquele monte de gente machucados.
E eu estava lá. Eu fui o primeiro a ser socorrido. E eu fiquei no hospital de um dia para o outro. Avisei minha família, vieram me buscar no dia seguinte. Mas no dia seguinte, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal veio fazer entrevistas com as pessoas que se feriram no acidente. Me fizeram várias perguntas. Eu estava aqui meio atordoado ainda. E eu respondi tudo que eles me perguntaram. E aí me colocaram como testemunha ocular desse acidente, porque eu vi tudo. Eu presenciei tudo. Desde o início, quando aconteceu, o caminhão vindo ao nosso encontro, a maneira como o ônibus tombou na pista, até o momento que ele parou, como as pessoas tiveram que sair do ônibus. Tudo isso o pessoal da polícia estava me perguntando. E o pessoal anotando. Beleza. Fui embora para Teoflotone, embora para casa. Não, continuei trabalhando. Fiquei 45 dias parado por conta desse acidente. Mas o problema pior foi depois. E aí eu fui parar, sabe onde? Eu fui parar na justiça. Me colocaram como testemunha do acidente e eu fui parar na justiça. Aí a coisa complicou. E a história é longa, meus amigos. A história é longa. Vocês não imaginam o que aconteceu comigo depois desse acidente. Ou seja, eu passei a responder processos porque uma pessoa estava tentando argumentar contra a empresa Rio Doce para tirar dinheiro da empresa, é claro, né? E aí me colocaram como testemunha e eu tive que ir no juiz por umas 3 ou 4 vezes para responder perguntas perante a autoridade. Constituímos então um advogado da própria empresa para trabalhar o processo a meu favor. E um dia o oficial de justiça esteve na minha casa porque havia marcado uma audiência e eu não estava. Eu estava viajando, eu precisava viajar. Foi a primeira semana depois do acidente, depois de mais de 45 dias. Exatamente na semana que eu viajei, o oficial de justiça esteve lá e não me encontrou. E aí a coisa ficou pior para mim. Ou seja, o que eu tinha a ver com o problema? Eu não sei, talvez alguma resposta que eu dei na época das perguntas que as polícias estavam fazendo a todos os passageiros. Pode ser que alguma coisa eu coloquei, não me lembro o que foi. E aí só veio complicando. Na outra oportunidade, marcaram a nova audiência. Eu também não estava viajando. Uai, eu preciso trabalhar. Eu precisava trabalhar. Eu não podia ficar por conta da justiça. Marcaram então a terceira audiência. E aí a terceira audiência, sabe de que forma foram lá em casa? Foram com a guarnição da Polícia Militar, 3 policiais, me trazendo a petição do juiz para estar perante a autoridade. E aí me fizeram uma pergunta: o senhor deseja ser acompanhado algemado ou de que forma? Eu perguntei, mas amigos, o que foi que eu fiz para ser algemado? Ele me mostrou lá então o comunicado da justiça. Porque foram marcadas 2 audiências, o senhor não esteve presente, então nós temos agora que levar o senhor dessa forma. Eu falei, não, fique tranquilo, vamos embora então. Entrei na guarnição, não na parte de trás, mas no meio.
e seguimos então para mais uma, estar na presença do juiz. E aí, chegando lá, chegou o meu momento. O juiz então, uma pessoa de autoridade, pediu que eu colocasse a minha mão sobre a Bíblia. Eu me lembro como agora, tá, gente? Estou contando um fato que aconteceu comigo como se fosse agora. Coloquei a mão sobre a Bíblia e ele citou aquela frase de sempre: o Senhor promete perante a Bíblia, a palavra de Deus, responder tudo afirmativamente conforme as perguntas que serão feitas ao Senhor? Sim ou não? Sim. O senhor e tal fez uma pergunta? Sim. Mais uma pergunta? Sim. Ok, então prossigamos. E aí o advogado da empresa junto comigo. E beleza, foram respondidas todas as perguntas. Mas aí o juiz questionou por que eu não estive presente nas duas audiências. Expliquei para ele: meritíssimo senhor juiz, eu sou um representante comercial autônomo, eu preciso trabalhar, eu não sou assalariado, eu preciso desenvolver meu trabalho, eu ganho daquilo que eu vendo, e por isso, o fato de não ter me encontrado em minha casa nas duas audiências foi exatamente porque eu estava viajando a trabalho. Mas eu tenho minha residência fixa, eu moro nesse endereço, vocês, senhores, encontram-me, a minha pessoa, nesse endereço. Foi colocado tudo isso lá no processo e aí, então, a vida prosseguiu. Um determinado dia, mais ou menos assim, uns 10 a 15 dias depois, eu fui no hospital fazer uma visita a uma pessoa e também para tirar alguns pedaços de vidro que estavam sobre o meu corpo, principalmente na nádega. Estava cheio de vidro, pedaços quadrados, 7 milímetros, 8 milímetros, aquilo estava me incomodando muito. Então o médico foi lá e tirou alguns deles, e eu fiquei apenas com um que não dava para tirar porque estava muito profundo. E aí, andando pelos corredores, eu percebi que estava lá aquele garoto que cortou o braço, quase na parte do ombro aqui, bem próximo ao ombro, cortou o braço, ficou sem braço. E ele então me contou a tristeza que ele está agora sem um braço pro resto da sua vida. E ele disse para mim: olha, senhor, nunca mais eu vou andar com os braços para fora do ônibus, nunca mais. Foi uma lição para ele. Então, gente, a vida prosseguiu para mim, eu nunca mais respondi esse processo. Eu penso que ele foi resolvido, tudo ok, e eu não precisei mais me envolver com isso. Mas é uma história que aconteceu, um fato que aconteceu em minha vida e que marcou aí uma parte do meu trabalho desde quando iniciei minhas atividades nesta empresa que eu estou até hoje, Furacão Distribuidora de Autopeças Limitada. Muito bem, gente, fatos acontecem, situações acontecem. O importante estou aqui dando graças ao meu Deus pelo dom da vida, por Deus ter preservado a minha vida naquele dia e ter preservado também a vida de todos os passageiros que estavam dentro daquele ônibus. E que você, meu amigo, seja sempre agradecido a Deus pela sua vida, pelo dom da vida que Deus tem lhe proporcionado todos os dias da sua vida. Gente, obrigado então pela sua atenção, por ter escutado e visto mais um desses episódios aí do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Muito obrigado por isso. Estou aqui te agradecendo por essa oportunidade que você está me dando de escutar um pouco de fatos ocorridos aí em nosso trabalho. Valeu, gente. Obrigado então. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo episódio. Um abraço a todos. Fiquem todos na paz de nosso eterno Deus.